Que alegria estar aqui com você, querido ouvinte da Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. E hoje, o programa Lógica da Vida vai tocar o seu coração através da arte. Porque eu estou aqui com meu amigo, meu colega de classe, o artista plástico, ilustrador e professor de arte, Leonardo Dolfini. Léo, seja muito bem-vindo ao programa, uma alegria ter você aqui. Muito obrigado, vai ser um prazer estar aqui de novo, super feliz com isso. Gente, o Léo está fazendo um trabalho, está relançando um livro educativo infantil muito importante que traz conceitos sobre as várias religiões de uma forma universalista para a criança. É um trabalho educativo, né, Léo? Exatamente, é a turma do Yoguin. E essa turma do Yoguin, gente, você tem ele disponível, tanto o livro físico, que é muito gostoso você virar páginas, e principalmente, sendo uma coisa que tem uma obra de arte, né? Você poder olhar com as suas mãos, com calma, apreciando, né, todas as formas do desenho. Mas você tem também um canal no YouTube que chama a Turma do Yoguin. Yoguin é Y-O-G-U-I-M, Yoguin, né? Com várias histórias, né, gente? Eu queria falar um pouquinho sobre o Léo, tá? Ele é um grande artista, ele inclusive foi premiado no Festival de Cannes. E eu posso dizer para você que eu tenho uma vivência dentro da arte, porque o meu avô também foi artista plástico, né? E graças a Deus, hoje em dia, né, tem essa possibilidade de fazer ilustrações. Inclusive, você já ilustrou vários livros do Wagner Borges, né, Léo? Quais foram? Sim, foram o Viagem Espiritual, né, que é o mais importante dele, assim, que foi muito legal. Olha, a gente demorou para ilustrar aquele livro, foram 3 anos e meio para fazer. Nossa! E eu lembro que ele falou assim, Léo, não tenha pressa, um trabalho, não é ilustrações para um livro assim, espiritualista, ele é diferente de uma ilustração que você faz para uma campanha publicitária, por exemplo, como você falou no comecinho. Sim. Ela tem um tempo para acontecer. Então ele me deixou mais tranquilo com isso, porque demorou bastante mesmo. Sim. É uma coisa que vem... E foi o Viagem Espiritual, aí eu fiz Na Luz dos Pretos Velhos, também a capa. E agora a gente eu estou fazendo agora para ele na Luz dos Xamãs, com ele, com o Samuel, com o Wagner, com o Samuel, que vai ficar muito legal essa capa aí, tá incrível. E, olha, tem o Sakuras Espirituais também, tem vários que eu fiz para ele. Nossa, que legal, né? E que gostoso, né? Você contribuir com o seu dom, né? Para fazer esse trabalho grandioso, que na verdade, gente, é Deus, são os mentores que estão conduzindo tudo, porque o artista plástico, ele tem grande sensibilidade, os músicos também, né, Léo? O artista em si, ele tem grande sensibilidade. Muitas vezes, ele nem é uma pessoa espiritualizada, só que ele consegue captar várias coisas por causa dessa sensibilidade que ele tem, né? E esses livros, por exemplo, Viagem Espiritual, que são cenas muito específicas, né, gente? É difícil a gente imaginar. Você tem uma imagem para te ajudar a deixar aquilo claro na sua mente. Quando você for fazer o desdobramento, a projeção astral, você ter o apoio daquela imagem para te direcionar na tua prática. Nossa Senhora, é muito importante, é tudo de bom. Mas vamos voltar aqui para a turma do Yoguin, tá? Que é essa história, gente? É o vento fazendo uma viagem ao redor do planeta e contando nos vários lugares que ele teve sobre várias religiões, não é isso, Léo? Isso, é o Ganeshin, né, que é o Ganesha. Ele está meditando e aí vem o vento e sopra na orelha dele. E fala assim, oi, tudo bem? Ele oi, senhor vento. O que você veio falar para mim? Eu dei uma volta pelos 4 cantos do mundo e fui perguntando para as pessoas o que é Deus para você, né? Quem é o papai do céu para você? Ele fala assim, né? Então ele foi para cada religião e foi para falar para cada um e foi falar para o Ganeshin o que significava isso. Essa é a história do livro. Olha, gente, isso é muito importante, tá? A gente precisa incluir dentro da educação das crianças a parte, né, da alimentação, da saúde, a parte da educação, ele ir para a escola e a educação espiritual,
né? Porque a criança ela é formada de corpo, mente, emoções e espírito. Não dá para deixar o espírito do lado de fora. E você apresentar para a criança, né, os conceitos de cada religião, sem ter um direcionamento para que ela possa escolher, quando ela crescer, qual a religião ela vai seguir, é essencial, tá? Porque se você der uma educação espiritual para o seu filho, no dia que você faltar, que você não estiver aqui, seu filho vai ter a certeza que ele e Deus são a maioria em qualquer situação. E isso faz toda a diferença. Mas, Léo, eu queria falar um pouco dos personagens, né? Tem um canal no YouTube também chamado A Turma do Yogin. E eu queria falar porque esse trabalho ele é educativo, ele é cultural e ele tem uma mensagem elevada em cada história, né? Então, eu queria falar assim, um pouquinho sobre o Chivin e a galinha ansiosa. Essa história é muito legal. É uma das histórias que o meu irmão que ele quis escrever para o Cauã na época, sobre ansiedade, né? E as crianças hoje em dia, por causa da internet, elas estão muito ansiosas. Nossa. Eu tenho a Maria lá, que é minha enteada. Então, eles trazem muito isso, a ansiedade das coisas. Hoje em dia, o mundo está assim, principalmente o brasileiro, né? Falam que é o povo mais ansioso. Exatamente. A ansiedade é o mal da modernidade. Eu tenho uma palestra com esse tema, é a mais pedida. Sim. E o brasileiro, infelizmente, lidera esse ranking. Ele é o povo mais ansioso do mundo. Então, a gente procurou pegar esses pontos importantes e falar assim, como que eu vou trabalhar isso e trazer para uma criança de um jeito lúdico e tranquilo, né, sobre esse tema, ansiedade. Então, a gente, por exemplo, que lá tem na Turma do Yogin, no canal do YouTube, tem esse videozinho. Olha, esses vídeos foram nós quem fizemos mesmo, então é bem simples, não foi um profissional que fez animação e tal. Então, a gente está começando agora esse canal. Então, então, as minhas ilustrações ali, e o Vladimir Peixoto tá fazendo a animaçãozinha ali do jeito que ele consegue, né? Então, só para falar para vocês que ele ainda não é profissional, né? Pode ter alguns erros e tal, mas é feito de coração e o pessoal tá adorando, né? Nossa, isso que é o mais importante. É muito fofo, gente. Vocês não podem perder. E esse conto, né, do Chivin e a galinha ansiosa, o que ele fala? Essa galinha, né, ela estava tão ansiosa que ela não conseguia ser produtiva na vida dela, ela não conseguia colocar os ovos. Exatamente. Quando que acontece? O Chivin vai e ensina para ela uma prática de respiração para que ela possa se acalmar. Então, gente, veja o que acontece. Você oferece um caminho para a criança dentro de um linguajar que é comum a ela, é dentro da realidade dela, para que ela possa lidar com as situações que ela vai passar na vida. E passa, porque a criança hoje ela não pode esperar um minuto por nada, porque a vida deles funciona na velocidade da internet banda larga. Exatamente. É tudo na função, dá um enter, pum! Só que a vida real, ela tem processos, né? As coisas não são de uma hora para outra. A gente faz parte da natureza. E a natureza tem ciclos. Então, você bota uma sementinha no solo, né? Ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar folhas, flores e frutos. E isso é um processo. E a criança faz parte da natureza. E aí ela não tem autocontrole para lidar com as situações, porque ela quer tudo para ontem. Então, gente, é muito importante. Olha, esse trabalho é precioso. Você precisa conhecer, divulgue. Tem uma criança na sua família, compre esse livro. Onde que a pessoa pode comprar o livro físico, Léo? Na Amazon mesmo. Você pode conseguir os dois. Tem os dois, tem o e-book e o físico lá. Então, você opta por comprar o e-book e o físico. Lógico que o físico é mais gostoso, você pegar na mão, né? A gente gosta muito mais, assim. Mas sim. é tudo na Amazon. E um tipo de trabalho desse, gente, feito com essa arte, você precisa ver que coisa mais fofa os personagens. Eu vou mostrar aqui um pouquinho, deixa eu ver se pega aqui na câmera, para você ver, ó, você que está assistindo através do YouTube, você vê como é prestimoso o trabalho, porque os personagens, eles são muito lindos, tá? Olha que coisinha linda, gente. Porque são os avatares da humanidade, né, que vieram trazer o amor e a verdade para o mundo. Eles estão todos retratados aqui, das maiores religiões, né? Então, cada um vai trazer qual que é o ponto principal da sua religião, né, e trazer essa mensagem que constrói o caráter, a moral, a ética,
da criança e fica aquilo plantado na criança, gente. Isso é muito importante, né? Então, o Chivinho, ele ensina para ela a técnica da respiração. E temos também o Budim e a aranha. Como é que é essa história? O Budim da aranha é muito legal. Tá lá no YouTube também. Porque aparece uma aranhazinha, ela tem muitas mãos. Né? Então, cada mão ela tá segurando uma coisa. Um celular, na outra tá segurando um computador, na outra tá segurando um videogame. E o Budinha tá lá, meditando. Com o olho fechado, tranquila. Ela desce, olha para ele e pergunta: Ei, o que você está fazendo aí? Você está dormindo com o olho fechado? O que está acontecendo? Daí ele abre o olho, o Budinha, e fala: Não, eu estou meditando, né? Ele até pergunta assim: É um jogo? Né? E daí o Budim vira para ele e fala assim: Sim, é um jogo. Mas esse jogo não se usa videogame. Né? Não se usa nada. E vai ensinar para a aranha o que é a meditação. Então, você fecha os olhinhos, são os 1000 olhos dela, vários olhos. Por isso que a gente fez uma aranha. A criança é assim, hoje as crianças são muito mais rápidas que a gente. Nossa! Elas conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então ela fecha o olho e ela entra numa crise. Fala: Não consigo, é muito difícil. Daí ele ensina o passo a passo para ela de como ela vai fazer aquilo e ela consegue. Então daí ele chama, o Budim chama ela, fala assim: Oi, dona Aranha, dona Aranha. Ela falou: O que aconteceu? Onde eu estou, né? Ele fala: Você entrou num estado meditativo. Ou seja, para ensinar para a criança hoje em dia, para ter um pouquinho mais, para achar esse espaço de paz dentro dela, porque as crianças ficam ansiosas, porque toda hora estímulo externo, cada vez mais. Então não tem esse momento de parar, né? Uhum. Então foi justamente feito que eu pensei no dia a dia, que eu estava vendo a minha enteada, né? Ela também com os vídeos, ela também fica ansiosa com as coisas, de mostrar para ela, falar: Puta, legal, eu vou fazer uma historinha assim. Porque, veja, gente, nós também somos ansiosos, Exatamente. né? Um brasileiro é ansioso, mas é diferente. A gente não nasceu com o celular e o videogame na mão. Agora, essas crianças que elas estão vindo aí, elas nasceram com o celular na mão. Exatamente. Eu preciso dizer para vocês que uma criança de 7 anos hoje já recebeu mais informação do que Sócrates na vida dele todinha, tá? Então, você vê que ele não precisou de tanta informação para dar as maiores sacadas, ser um dos maiores pensadores até hoje, né? A diferença do Sócrates é que ele pegava aquela informação e mergulhava naquilo. Isso. Desenvolvia, destrinchava e transformava essa informação em anos de experiência vivida. A criança não, elas são milhões de informações momentâneas e tudo muito rápido. Então é tudo superficial, né? E o legal dessa historinha da aranha, que no final ele vira e fala assim: Agora você pode voltar, o Budim fala, você pode voltar para o celular e para suas coisas. Ou seja, não é para tirar, porque não tem como. Hoje em dia, sim. eles vivem com isso, né? Uhum. E até, por exemplo, o Vlad Peixoto, que é o professor, né? Ele tem escolas e ele percebe isso, não dá para tirar. Uhum. Agora, como a gente vai fazer para isso ser saudável, né? Uhum. Então, por exemplo, essa historinha é para isso. Olha, tem a meditação. Você medita, tem o tempo de meditar, tem o tempo de estudar, tem o tempo de fazer coisa. É como lidar com essa nova realidade, Isso. né? Porque como as coisas mudaram, nós também precisamos fazer as coisas diferentes, se adaptar, né? Para que isso não vire uma patologia. Porque o ritmo frenético da sociedade moderna faz com que tudo seja superficial. Tá? E quando a gente fica sem profundidade, o que acontece? A gente começa a entrar num vazio. Então, é muito bonito, tá? Essa história, ela fala sobre a natureza agitada da mente e como lidar com ela. Vocês perceberam, gente, a importância desse trabalho? Tá? Então, siga o Léo nas redes sociais. Você tem a Turma do Ioguin lá no YouTube. Você tem também no Instagram, né, Léo? Como é que é lá no Instagram? No Instagram, o meu é o Léo Dolfini. No Instagram do Ioguin é Ioguin Oficial. Ioguin Oficial, Exatamente. tá? Siga lá, tá? Conheça mais o trabalho, que eu tenho certeza que você vai querer adquirir o livro. E olha que legal. Legal não, né? Não sei se é legal falar isso, mas o que a gente percebeu, pouco tempo que a gente está fazendo os videozinhos do YouTube, que é recente agora, a gente percebeu que o tempo que geralmente um videozinho são 3 minutos e pouco, é muito para eles. É verdade. Então a gente vai lá, faz uns frames, é bem simples, tem as imagens são bem legais, dá para fazer legal. Agora,
Daí eu percebi, olhando com a Maria, falo assim, que hoje é tudo TikTok. TikTok é o quê? Aquela Sim. parte rápida. Sim. Aquele negócio curtinho. Eu falei, então tá diminuindo cada vez mais. Então a gente também tá tendo que diminuir um pouco mais os Sim. vídeos para que seja mais... para conseguir segurar a Para atenção conseguir deles. captar, né? Porque, olha, então você veja bem, gente, como que é importante você falar na mesma língua da criança, né? Porque muitas vezes você quer dar uma educação espiritual para a criança, você quer passar esse conteúdo do sagrado para ela, mas você está falando numa linguagem que não vai gerar interesse. Então, houve todo esse cuidado, essa pesquisa para compreender como é que eu vou entregar essa informação para a criança, a fim de que ela realmente absorva, né? Do jeito que as coisas são hoje, né? E temos também, gente, a história do Krishim e a flauta mágica, que é muito bonita também, essencial, Léo. Você pode contar um pouco pra gente? O Krishninha e a flauta mágica, que também é do YouTube, foi o último que a gente fez agora, se não me engano. É muito legal porque ele tá tocando a flauta mágica dele e tem um macaquinho prestando atenção, ouvindo. Então, aquele som maravilhoso na floresta, todos os animais olhando e o macaquinho olhando. Aí o Krishninha, ele vai tirar uma soneca. Ele dá uma deitadinha e tira a soneca. O macaquinho, ele vai lá, ele pega aquela flauta, enquanto ele tá dormindo, para tocar. Só que daí ele percebe que a flauta ela não toca. Não toca na boca dele. Exatamente. E daí o Krishninha acorda e vê isso, procura a flauta dele e encontra o macaquinho tentando tocar a flauta. E daí ele pergunta, o que você está fazendo, né, com a minha flauta? Ele falou, eu fui lá, peguei emprestado, peguei de você, tentei tocar, mas ela está quebrada. Eu acho que eu quebrei. Daí ele explica, olha, essa é uma flauta mágica. Ela não toca. Só toca para quem tem... A gente sempre vai falar nas histórias, fazer um parênteses aqui do Yoguin, sempre trazer esses valores do coração. Sim. Valores altos, assim, de uma maneira lúdica. Daí ele pergunta para ela assim, o Krishnin pergunta para ele assim, essa flauta, fala para ele, essa flauta não toca desse jeito. Ela toca com o coração, com o que você tem dentro de você. Daí ele fala, o macaquinho fala, mas tá tudo bem comigo, né? Eu sou bom, não sei o quê. Daí o Krishnin fala assim, não, você fez mal para mim. O macaquinho fica, como assim fiz mal a você? Como assim? Você pegou a flauta sem me avisar. Sim. Então nesse momento a gente está falando de valores, de ensinar a pedir, sim, a não pegar, sabe? Para criança mesmo, não pega aquela coisa, pega emprestado. Sim. Então mostrou para o macaquinho que ele fez um mal a alguém. Fazer isso é fazer um mal, ela fez um mal a alguém. E daí o macaquinho se redime, com um pouco envergonhadinho ali, e pede desculpas e devolve. Daí o Krishnin fala, tenta tocar agora. Daí ele vai lá e ele consegue tocar, ou seja, ele se redimiu e o coração dele voltou a tocar ali, né? A flauta tocou. A flauta só toca por aquele que tem o coração puro, né? Então traz o conceito de ser correto, de ser honesto. E cada uma dessas histórias, gente, ela vem trazendo um conceito moral, um conceito ético. O livro também, ele traz toda essa questão da tolerância entre os diferentes, para a criança não ficar fazendo bullying, para a criança aceitar as várias religiões. E o curioso, né, é que o Léo levou esse trabalho também para a semana de aperfeiçoamento pedagógico. E o que aconteceu? Descobriu que os professores, eles querem passar esse tipo de conhecimento para os alunos, mas ele não tem esse material disponível, tá? Então, se você conhece alguém, se você é diretor de escola, você pode levar o livro também na escola do seu filho, do seu neto, como sugestão, né, de material didático, porque é muito instrutivo e é um conteúdo que ajuda a formar o caráter dessa criança, né, Léo? Os professores ficaram encantados, né? Exatamente. E a gente percebeu que eles ficaram preocupados, não se toca nesse assunto sobre as religiões, falar isso, porque é muito... Eles não sabem como. E como a gente criou esse livro aqui, esse livro não fala de religião, ele fala sobre apenas que elas existem, uhum, e devem ser respeitadas. É um, né, aspecto cultural. Exatamente. Então, tem a religião X, Y e Z. Vamos conviver com elas e respeitar. Então, quando esse livro aqui abriu a mente dos professores e deixou eles mais tranquilos para trazer isso na escola, alguns trabalharam, mandaram
mensagens pra gente. Olha, eu fiz o trabalho com as crianças. Porque o livro é bem didático. Ele mostra para as crianças, ó, existem essa e essa. Como existem as diferenças. Como existem cores de roupa, Sim. cores humanas, o preto, o branco, o amarelo e o vermelho. E daí ficou mais fácil trabalhar com isso. É muito legal, porque uma professora virou e falou, trouxe um feedback pra gente, que ela trabalhou e ela entrou na parte do Ganeshin, Sim. né, que é do o Ganesha, que é do panteão lá hindu, que tem Hindu. gigantesco. Daí ela trabalhou com aquilo, a cultura, a riqueza da cultura deles. Então, o mergulho foi uma aula inteira, assim, o povo falou, nossa, as crianças, que lindo que é isso aqui. Daí, então ela foi trabalhando, semana por semana, ela foi trabalhando cada personagem. Cada personagem. E, Foi por um exemplo, gancho que ela arrumou. Exatamente. E daí, no final, você fala, olha, existem todas essas. E cada uma, o importante é a gente respeitar. Uhum. Que é cultural. Cada Exato. cultura, né? O hindu vai ter, cada cultura vai ter a sua. Sim, e a criança ela absorve muito bem esses conceitos, né, gente? Geralmente é o adulto que cria resistência, só a minha religião que presta, discriminando os outros. A criança não, a criança é uma esponja. Então, o que é importante? Você alimentar, né, com coisa boa essa criança, você plantar boas sementes para que ela cresça e dê bons frutos. E falando também sobre essa característica, né, do jovem, da criança de hoje, que estão nas redes sociais, olhando os outros, comparando um com os outros. Infelizmente, gente, a taxa de suicídio entre jovens é altíssima, tá? Nunca foi tão alta. É muito triste, muito sofrido, porque tem essa questão da comparação. E tem uma história muito linda que é o Jesusinho e a ovelha perdida, Léo. Você pode contar um pouco sobre essa história? É muito legal. Essa história, também lá no YouTube, a ovelhinha, ela se perdeu. Daí Jesusinho, ele foi lá e foi buscar essa ovelhinha e sabia onde ela está, do rebanho, né? Daí ele encontrou ela chorando e triste. O que aconteceu? Ele pergunta, né? O que aconteceu com você? Eu tô aqui. Daí ela foi contando que ela estava fechando, na verdade ela se tornou uma concha dentro dela mesma, ela se perdeu nos pensamentos, porque ela não era tão bonita quanto a ovelha X, porque ela não era tão alta quanto aquela outra ovelha, não tinha as patas, não conseguia correr tanto quanto aquelas outras ovelhas. Então ela foi trazendo essas ideias que ela tinha na própria cabeça e que não era realidade. Uhum. Quando ela voltou para o rebanho, as outras ovelhas que tinham essas características, por exemplo, a maior, a mais forte e tal, elas começaram a perguntar, falando assim, a ovelhinha dos olhos bonitos, dos olhos brilhantes, onde você estava? Quer dizer, ela tinha essa parte ruim dela, vendo a parte ruim dela, e as Sim. outras ovelhas tinham coisas boas dela. Sim. Então isso foi muito legal, nesse sentido. Essa ilusão, né, que a ilusão. pessoa fica quando ela cai nessa questão da comparação. Né? Isso acontece com crianças, com jovens e até mesmo com adultos. Porque se você pensar, gente, Deus criou cada um como único. Não tem uma impressão digital igual a outra, não tem a íris de um olho que seja igual a outra. E por quê, hein? Por que vocês acham que Deus teve esse capricho de criar cada um como único? No meu entendimento, Léo, que você sabe que o meu negócio é estudar a lógica da vida. Então, meu entendimento, e cada um é único, porque se cada um fizer a sua parte da verdade, nessa união vamos formar um todo perfeito. Quando eu faço a minha parte, eu não quero ser o outro, eu não vou me comparar com o outro, porque se eu ficar para fora olhando para o outro, o que acontece? Eu vou me perder de mim mesmo. E aí eu vou entrar em depressão profunda. Então, esses contos, né, gente, eles têm uma mensagem subliminar, né, e passada com uma linguagem acessível e interessante para a criança que vale a pena. Então, entre na Amazon ou siga Turma do Ioguim Oficial no Instagram ou no YouTube Turma do Ioguim. E aproveite esse trabalho. Léo, o programa está acabando. Quero passar minhas redes sociais, gente. Eu estou no Instagram, Facebook, YouTube. É Gisela Campiglia, Gisela Campiglia. Vai ser um prazer recebê-lo e agradecer a tua presença aqui no programa, Léo. Eu que agradeço. E como a turma do Ioguim, que é para a gente respeitar as diferenças, sempre. Esse é o objetivo. Então, agradeço a tua presença, a tua atenção e até o próximo programa.